Que o próprio Espírito Santo esteja a fortalecê-la, esteja a conduzi-la, para que as almas sejam tocadas, para que as almas sedentas, necessitadas, estejam com o terreno fértil para acolher a boa nova, para acolher a vontade de Deus. Eis aqui, Senhor, essa tua serva, tu que sondas e conheces o coração, tu que sabes, Senhor, tudo o que essa tua filha precisa passar para nós. Derrama a tua bênção, a tua graça e a tua unção. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste. Que a pérola seja nesse momento revestida da tua graça, revestida do teu poder e da tua unção. Que ela possa transmitir a nós o que é do teu querer, o que é da tua vontade. E que nesse momento, eu gostaria de pedir ao ministério que cantasse novamente só esse refrão: eu quero ser de Deus. Para quero selar. ser de Deus, eu quero ser de Nós Deus. queremos, Senhor, viver esse amor. Eu quero viver esse amor. Eu quero ser de Deus. Derrama a tua Eu unção. quero ser de Derrama a tua Deus. bênção. Derrama a tua graça, o teu amor. Eu quero viver esse amor. Eu quero ser de Deus. Quero ser de Deus. Manifesta, Jesus. Eu quero viver esse amor. Quero ser de Deus. Manifesta, Senhor, Quero através da ser fé. de A Deus. tua infinita Quero misericórdia. viver esse amor. Que ela seja revestida para nos passar a tua vontade, o teu querer. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com o vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Hein? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos sentar um pouquinho nesse fogo do Espírito Santo, né? Até a cadeira fica quente, não é não, meu povo? Não é, gente senta? E a última pregação do nosso Kairos de Carnaval vem falar um pouco do que desde o primeiro dia Deus tinha para cada um de nós. Quem está com a Bíblia? Salmo 146, versículo 3, tá bom? Que é o tema do nosso encontro de carnaval. Salmo 146, versículo 3, que diz assim: Ele cura os que têm o coração ferido e cuida-lhes das chagas. Quem aqui precisa desse cuidado do Senhor? Levanta a mão. Desde o primeiro dia, né? Que nós chegamos aqui. Que chegamos aqui com os nossos corações feridos, com as nossas chagas, e a cada instante o Senhor vem agindo no meio de nós. Na primeira pregação, quem não pôde acompanhar, a Kerma trouxe, através da história de Zaqueu, que aquele que abre o coração para Deus, o Senhor, ele entra e ele faz morada. Zaqueu, um cobrador de impostos, um homem que era injusto, mas quando ouviu falar de Jesus, subiu o mais alto que ele pôde, para quê? Para ver o Senhor e principalmente para ser visto. Porque ele sabia que quando ele encontrasse com o Senhor, a sua vida não seria mais a mesma. E o Senhor, ele já começou esse trabalho de restauração na nossa vida, com a história de Zaqueu. Porque Zaqueu veio nos ensinar que, independente da condição financeira, do status que nós temos ou não temos, né?
quando nós abrimos o coração e deixamos Jesus entrar na nossa casa, ele realiza todas as coisas. E ele não mudou apenas a vida de Zaqueu, mas mudou a vida de toda a família. Depois, o padre Rodrigo trouxe a profecia de Oséias, do profeta Oséias, que dizia o quê? Que mesmo diante da infidelidade do povo, da apostasia do povo, o Senhor os curaria com o seu amor. Não foi isso? Que com um amor em profundidade, com um amor incomparável, Deus nos amava e nos tirava da nossa infidelidade. E quando nós somos infiéis, quando nós não ouvimos a voz de Deus, quando nós somos teimosos, quando nós decidimos fazer por nós mesmos e às vezes até pecamos contra aquilo que o Senhor deixou de ensinamento, que são as suas leis. E mesmo no erro, mesmo na infidelidade, o que é que Deus diz para nós? Eu te amo. E foi por você que eu voltei. Foi por você, Pérola. Foi por você, Maria. Foi por você, Nilson. Foi por cada um de nós. Independente do nosso erro, da nossa infidelidade, Ele nos ama e diz que ama em grande proporção. Porque não basta só Deus amar, Ele tem que amar grande, não é? Para nos trazer para junto dele. A Carol ontem, com o Salmo 120, falava o quê? Quer dizer, ela não. Ela veio apenas trazer o recado, não é? Que o Senhor é o nosso protetor. Aquele que não dorme nem cochila. Ou seja, os olhos do Senhor estão diretamente voltados para mim e para você. Não importa a condição em que estamos, não importa a adversidade, Ele olha para nós. E hoje, através desse salmo, ele vem mais uma vez declarar o seu amor e a sua disposição para cada um de nós. Porque ele cura os que têm coração ferido e cuida das suas chagas. E quando nós vamos lendo esse salmo, porque esse aqui é apenas um versículo, mas eu vou pedir licença para ler com vocês. O versículo 2 diz assim: o Senhor reconstrói Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Vocês que estão vindo desde o primeiro dia, o que é que o Senhor vem falando aqui todos os dias de uma maneira diferente? Que Ele quer o quê? Restaurar o seu povo. E quem é esse povo? Nós, né? Eu, você. Porque Ele sabe da nossa jornada, Ele sabe da nossa luta. Então, desde o início, o Senhor traz essa profecia de restauração, de avivamento na nossa vida. E hoje, mais uma vez, no versículo 2, ele diz: o Senhor reconstrói Jerusalém. Onde é a tua Jerusalém? O que significa a Jerusalém? A Jerusalém é a cidade santa. Mas o que é mais santo hoje na tua vida, mais sagrado, de maior importância que o Senhor precisa restaurar? Porque a promessa que Ele tem de restauração é para isso. É para a tua Jerusalém. É para congregar os dispersos, para trazer aqueles que estão distantes, aqueles que estão em outros caminhos, para estarem na sua presença. Porque para que Deus cure as chagas, né, as feridas, e sare as chagas, nós precisamos estar junto dele. Zaqueu subiu no sicômoro porque Zaqueu era de baixa estatura. Mas quando Jesus disse assim: Zaqueu, desce porque eu quero ir, né, cear em tua casa, ele prontamente obedeceu. E hoje, Jesus ele pergunta para você: qual é a sua Jerusalém? Onde é que ele precisa restaurar? Aonde ele precisa agir na tua história? Porque Deus ele é tão amoroso que além dele fazer a obra, ele ainda pergunta para a gente. Quando ele se deparava com os doentes, com o cego, que ele diz assim: o que tu queres que eu te faça? Será que ele não sabia que aquele homem
precisava enxergar, mas mesmo assim, ele perguntava, porque ele queria entender se aquela pessoa tinha a noção de onde o Senhor podia agir. Porque tantas vezes nós achamos que precisamos de uma coisa, mas na verdade Deus sabe que nós precisamos de outra. E nessa tarde de hoje, o Senhor ele vem com essa profecia do Salmo 146 para perguntar e para saber se nós temos essa clareza. Onde nas nossas vidas precisa agir a reconstrução de Deus? Onde na nossa história ele precisa ajuntar aqueles que estão dispersos, trazer para casa aqueles que se foram. Porque esse salmo, ele não vem apenas exaltar o nome do Senhor, ele não vem apenas exaltar o seu amor, mas ele é um salmo profético, onde, através dessa canção, porque os salmos eram canções, Deus está transformando, restituindo a vida do seu povo. E no versículo 4, ele diz assim: Ele que fixa o número das estrelas e designa cada uma por seu nome. Grande é o Senhor nosso e poderoso é a sua força. Sua sabedoria não tem limites. O Senhor eleva os humildes, abate os ímpios até a terra. Cantai ao Senhor um cântico de gratidão. Cantai ao Senhor Deus com a harpa. A Ele que cobre os céus de nuvens, que faz cair a chuva à terra. É Ele que faz crescer a relva nas montanhas e germinar plantas úteis ao homem, que dá sustento aos rebanhos, aos filhotes dos corvos, porque ele clamam. Vou parar bem aqui no versículo 9. Esse salmo já falou que o Senhor quer nos curar, que o Senhor quer sarar as nossas chagas, que o Senhor quer nos restituir, nos restaurar, e agora ele vem falar da providência. Ora, se Deus conhece o nome de todas as estrelas, será que ele não vai saber o seu nome? Se ele providencia a água que jorra das montanhas, será que ele não vai saber o que você está pedindo? O que está faltando na sua vida, na sua casa, na vida da sua família? É ele que vai fazer a grama crescer no pasto para alimentar o rebanho. Será que ele não vai te alimentar? Não só da comida física, mas do pão espiritual. Hoje de manhã, quando eu rezava sobre esse salmo, o Senhor trazia ao meu coração de várias promessas que Deus está fazendo hoje aqui para cada um de nós. Promessas de uma nova vida, promessas de vitória, promessas de uma reestruturação, não somente física, mas também espiritual. E no versículo 10 ele continua: não é o vigor do cavalo que agrada ao Senhor, nem ele se compraz dos jarretes do corredor. Agradam ao Senhor somente os que o temem e confiam em sua misericórdia. E ainda nos ensina o que é preciso para agradar a Deus, segundo o salmista. Você entendeu? O que é preciso para agradar a Deus? Temer o Senhor e confiar em sua... E o que é temer o Senhor? Vixe, espera, então Deus está dizendo para eu ter medo dele? Ter temor a Deus é ter amor a Deus, amor às suas leis, amor aos seus ensinamentos. Se eu tenho amor, eu temo não agradar o coração de Deus. Então, o segredo para agradar o coração de Deus é simples. Cumpra as suas leis e confie na sua misericórdia. E às vezes, pela vida, pelas lutas cotidianas, a gente acaba esquecendo. E a gente acha que a gente agrada a Deus de tantas outras formas. Ah, mas eu sou uma pessoa tão boa, eu faço tanta caridade, eu ajudo. Graças a Deus que você faz.
tem que continuar fazendo. Mas não é só isso que vai fazer o coração de Deus se agradar da sua presença. Mas é quando você o ama ao ponto de dizer, será que isso agrada o coração de Deus ou desagrada? E de confiar cegamente na sua misericórdia. E aí a gente vai para um outro trecho que o Senhor trouxe do Novo Testamento, no Evangelho de São Mateus. O Senhor estava pregando para muitas pessoas há mais de 2 dias, ensinando a judeus e não judeus. Podem pegar aí, por gentileza? Mateus capítulo 14, versículo 22. Mateus 14, versículo 22. Antes de ler, eu vou contextualizar. Jesus estava há alguns dias ensinando o povo, porque ele enviou de 2 em 2 os discípulos para irem nas cidades, não é? Pregando o evangelho. E existia uma cidade próxima a Jerusalém, onde 2 de seus discípulos foram ensinar, mas tanto ouviu o ensinamento dos judeus como não judeus, que era conhecido como Decápole. E, de repente, se instaurou um caos, porque, inclusive, os não-judeus foram impactados pelo anúncio da palavra de Deus. E eles ficavam brigando entre eles. Quem era esse mestre que ensinava e que estava fazendo o povo que não era judeu querer ser judeu e querer cumprir aquela regra? E Jesus foi levado para ensinar o povo. E a multidão foi se ajuntando, e lá ficaram com o Senhor por mais de 2 dias. Porém, era muita gente, e eles não tinham o que comer, nem o que beber. E os discípulos também não tinham como alimentar toda aquela multidão. E foi quando Jesus operou no meio daquele povo a multiplicação dos pães. Um menino simples, humilde, tinha alguns pães e alguns peixes e disse, eu não tenho muito, mas o que eu tenho, eu oferto. Olha a doação, né? O dar-se. Ele tinha talvez o que alimentasse ele, talvez a família, mas ele entregou na mão dos discípulos. E ali o Senhor orou e multiplicou os pães, que deu de alimento para toda aquela multidão e ainda sobraram vários cestos cheios. Os discípulos tinham acabado de vivenciar esse milagre. Como nós, muitas vezes, acabamos de experimentar milagres. Quem aqui já foi testemunha de um milagre? Consigo ou com alguém? Pode levantar a mão. Quem aqui já alcançou uma graça muito difícil? Pronto, então você experimentou um pouco do que os discípulos, naquele momento, experimentaram na presença de Jesus. E logo depois, Jesus diz o quê? Que eles peguem o barco, atravessem para o outro lado, que ele ia se recolher, ele ia dispersar a multidão e que ele ia subir a montanha para orar. E que encontrava com eles no dia seguinte. E aí é onde começa o trecho de Mateus. Logo depois, Jesus obrigou os seus discípulos a entrar na barca e passar antes dele para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão. E chegando à noite, estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela 4ª vigília da noite, Jesus veio a eles, caminhando sobre o mar. Quando os discípulos perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo e gritavam, é um fantasma, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo disse, tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo.
Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. E disse-lhe: Vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, ele teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou e lhe disse: Homem de pouca fé, por que duvidastes? Apenas tinham subido para a barca, o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostravam-se diante dele e disseram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. E o que é que esse trecho do Evangelho tem a ver com essa promessa que o Senhor trouxe para nós nos Salmos? Nós estamos aqui há 4 dias hoje, né? Experimentando da graça de Deus, ouvindo o seu amor, ouvindo os seus milagres. Já experimentamos os seus milagres, as suas graças no decorrer da nossa história de vida, como muitos levantaram a mão, como os discípulos tinham acabado de presenciar a multiplicação dos pães. E momentos depois, quando eles entraram na barca para ir para o outro lado, os ventos soprando, a tempestade acontecendo, o que aconteceu com aqueles homens que estavam ali lado a lado com o Senhor? Se desesperaram. Tiveram medo. Chegaram até a pensar que quem estava caminhando sobre as águas era o quê? Um fantasma. Eles estavam ao lado do Senhor Jesus o tempo inteiro. Eles expulsavam os demônios daqueles que estavam sendo oprimidos. E quando eles viram Jesus caminhando, eles achavam que era um fantasma. E assim somos nós, minha gente. A gente pode ter acabado de presenciar a multiplicação dos pães. Aí, quando vem o primeiro problema, a gente começa a gritar achando que está vendo um fantasma. A gente acha que vai morrer porque está chovendo, porque está trovejando, porque a barca está sacudindo. E Jesus apenas olha para eles e diz: tranquilizai-vos, sou eu. Tranquilizai-vos, sou eu. E Pedro, que estava à frente dos discípulos, o que é que ele diz? Pois me manda ir até aí, se és tu. E Jesus ordena que Pedro venha. E Pedro começa a caminhar por sobre as águas. Porém, os trovões, os ventos, ele tira os olhos do Senhor e ele começa o quê? A afundar. Até que ele cai em si e vê que não adianta ele ter medo. Ele precisa apenas confiar no Senhor. E ele grita: salvai-me, Senhor. E o Senhor o pega pela mão e o coloca dentro do barco. Assim, hoje, o Senhor quer fazer comigo e com você. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei que situação você está tendo de enfrentar, mas eu quero lhe dizer que uma coisa que o Senhor colocou no meu coração: tranquilizai-vos, eu sou o Senhor. Se os nossos olhos estiverem voltados para o Senhor, se os nossos olhos estiverem na presença do Senhor, pode vir o vento, o trovão, o raio, o que quer que aconteça, e não nos fará mal. Nós não podemos ser homens e mulheres de pouca fé, que acabamos de testemunhar a multiplicação dos pães e dos peixes, que fomos alimentados pela graça de Deus e que momentos depois achamos que um fantasma vai vir, o barco vai virar e vai morrer todo mundo. Então, eu posso dizer sem medo para você e dizer para mim mesmo: o problema que você enfrenta hoje, o problema que eu enfrento hoje, que na nossa cabeça pode ser o pior de todos, ele não é. Tranquilizai-vos, eu estou com vocês. É isso que o Senhor diz. Não importa, mas eu nunca passei por uma situação dessa no meu casamento. Tranquilizai-vos, é o Senhor que está com você. Mas eu não suporto mais, eu não sei mais o que fazer com esse menino. Tranquilizai-vos,
É o Senhor que está com você. Ah, eu não aguento mais essa doença, é só má notícia, má notícia. Tranquilizai-vos. É o Senhor que está com você. Quando nós temos essa certeza, nós nos enchemos de coragem, como Pedro se encheu. Pedro, ao mesmo tempo que pode ter sido um homem de pouca fé, quando as ondas começaram a agitar novamente, ele desviou o olhar de Cristo, mas ele foi o único que teve a ousadia de dizer: pois se tu dizes que é o Cristo, me chamas para ir até onde tu estás. Será que você teria essa coragem? De sair de dentro da barca, de desafiar o suposto fantasma, que se dizia ser Jesus, para caminhar por sobre as águas? Pedro ousou na fé nesse momento. Ele ousou na fé. E por que ele afundou? Porque ele desviou o olhar do Senhor. Quando nós desviamos o olhar do Senhor, nós acabamos fraquejando. Nós acabamos caindo. E o que significa desviar o olhar do Senhor? Quando nós tiramos Cristo da centralidade da nossa vida. Porque no mundo de hoje, a gente está tão preocupado em trabalhar, ganhar dinheiro, pagar as contas, cuidar da casa, não é? Que às vezes a gente vai deixando Deus em último plano. Que horas você faz sua oração de agradecimento por tudo que você tem e até pelo que você não tem? Todos os dias, quando você abre os olhos, você agradece: Senhor, obrigado porque eu estou vivo. Você agradece? Todos os dias, quando você vai dormir, você fecha os teus olhos e diz: obrigado porque eu sobrevivi mais um dia, Senhor. Isso é deixar Cristo ser o centro. É no momento do desespero, olhando para os boletos sem saber como é que vai pagar: Senhor, Tu és o centro, dai-me força e sabedoria. E Deus vai providenciando. Porque no Salmo ele não dizia que ia providenciar a água, que ia descer pelas montanhas, que ia fazer a grama crescer, que ia engordar os rebanhos, que ia alimentar o povo? Ele não disse isso, não sou eu que estou dizendo. É o próprio Senhor que fala na sua palavra. Então, se o Senhor fala, eu preciso acreditar. Eu preciso tomar posse. Por mais difícil que esteja a minha situação. Nós falávamos esses dias, não é? O povo tudo desesperado, porque eram 2 anos sem carnaval, como se eles tivessem deixado de viver. Quando eles poderiam estar gratos: Senhor, 2 anos, teve a pandemia e eu sobrevivi. Eu estou aqui. Eu tenho motivos para glorificar, mesmo nas dificuldades, mesmo nas perseguições, mesmo nas doenças, mesmo no desemprego. Eu estou aqui. Porque, gente, o dom da vida é uma oportunidade da gente recomeçar. E é isso que o Senhor vem falando em todos esses dias. Reconstrução, recomeço. Não tem coisa mais bonita, né? Quando a gente reforma a nossa casa, manda pintar, tira as rachaduras. A gente fica até com uma sensação de segurança, né? Que aquele dali não vai cair em cima da gente. É isso que o Senhor está trazendo para nós hoje. É isso que Ele vem trazendo todo esse final de semana, todo esse feriado. Ele está pegando as nossas paredes que estavam rachadas, Ele está cuidando. Ele vem pegando o telhado que não servia mais, Ele vem trocando. Ele vem pegando aquela torneira que estava entupida, Ele vem substituindo. Ele vem pegando aquele piso que estava feio e vem organizando. Porque o Senhor, Ele quer uma casa interior restaurada. Então, nós não podemos sair daqui como nós chegamos. Nós não podemos sair cheio dos nossos vícios, das nossas razões. Nós não podemos sair daqui cheios de maus hábitos, mas, pelo contrário, nós precisamos olhar para Cristo e saber que é Ele que está conosco. É Ele que multiplica os pães na nossa vida. É Ele que multiplica o peixe na nossa vida. É Ele que vai trazer a restauração do nosso povo, da nossa Jerusalém. É isso que precisa estar marcado na minha alma e no meu coração. Esses 4 dias de retiro, o Senhor usou como um pretexto para nos tirar do nosso lugar, para nos ensinar a sermos mais gratos,
a sermos próximos dele através da oração, através da Santa Missa, através da adoração ao Santíssimo Sacramento, através do Santo Terço, do amor à Mãe de Deus. O Senhor veio mexer conosco, porque a partir de amanhã nós vamos iniciar o tempo quaresmal. Um momento de penitência, um momento de reflexão de vida, um momento que, assim como Jesus passou 40 dias para se fortalecer, para cumprir a sua missão de amor, nós somos chamados também a nos retirar daquilo que nos afasta do Senhor. Nós somos chamados a dar um passo para trás para dar 2 para frente. Então, o que o Senhor precisa restaurar no meu coração? O que o Senhor precisa refazer na minha vida espiritual para que eu saia daqui e eu comece uma quaresma, uma pérola diferente. Uma pérola transformada. Uma pérola que, como o Salmo diz, precisa temer o Senhor e confiar na sua misericórdia. Zaqueu confiou. Zaqueu era um cobrador de impostos, ladrão. Porque o que ele disse logo para Jesus? Eu vou restituir a todos que eu tirei, que eu roubei. Mas ele quis uma mudança de vida, ele confiou no Senhor. Ele não teve medo se Jesus ia julgá-lo, se Jesus ia mandar ele sair de perto, ele apenas foi. A mulher que padecia sobre aquele fluxo de sangue há tantos anos na sua vida, que era marginalizada, que era considerada impura, quando ela teve a chance, ela correu e pegou na orla do manto de Jesus, ela confiou na misericórdia. Porque pela lei, ela não poderia nem estar no meio do povo, porque tudo que ela tocava se tornava impuro. Mas ela não quis saber, ela foi ao encontro de Jesus. O cego foi ao encontro de Jesus, ele esperou na misericórdia. Assim como tantos outros personagens do Evangelho, que ali não é um personagem fictício, foram pessoas, homens e mulheres, como eu e como você, que viveram no mesmo período do Senhor, que quiseram fazer essa experiência de misericórdia. E hoje é essa experiência que o Senhor nos convida, de viver a gratidão, de viver a confiança, de viver o temor, de viver a misericórdia. Como Pedro, mesmo na sua fragilidade, se lançou e caminhou sobre as águas. E no momento em que viu que estava fraco, que tirou os olhos do Senhor, gritou: salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. E hoje, você e eu somos convidados a gritar: Senhor, salva-me. Salva-me dessa situação que eu estou vivendo, dessa condição que eu estou vivendo. Eu não sei o que passa na sua vida, mas o Senhor, Ele sabe. E Ele está aqui para dizer, como Ele disse para os discípulos: tranquilizai-vos. Eu estou com vocês. Então, não vamos deixar que as tempestades que estão ao nosso redor, não vamos deixar que as tempestades que batem à nossa porta, que elas tirem a nossa fé, que elas tirem a paz que nós temos no Senhor. Porque Ele está aqui para nós, Ele está aqui por nós. Ele está aqui fazendo nascer e renascer corações fortes. Corações que vão dar tudo ou nada pelo seu amor e pela sua presença. E quando eu digo dar tudo ou nada, é dentro daquilo que o Senhor te pede. Porque o Senhor, Ele tem um chamado para a minha vida. Não é igual para a sua, nem para a sua. Cada um, o chamado é individual. Então, dentro da tua casa, dentro da tua família, da tua missão de mãe, da tua missão de filha, da tua missão de esposa, de esposo, de irmão, o Senhor te pede algo. E Ele pede para você ir ao encontro dEle. Então, não deixa que os trovões, que os ventos, que o mar da vida, eles tirem o foco do Senhor. Não permita, porque assim, tem um ditado antigo, né? Minha avó dizia, quando o cão não vem, ele manda o secretário, né? Tem situações na vida que parece que a gente já chegou no meu limite, aí acontece coisa pior, né?
Meu Deus, parece que está rezando e está acontecendo o contrário. Não. Imagine aqueles discípulos acabaram de experimentar a multiplicação dos pães. Aí estavam felizes porque iam descansar, né? Deus mandou eles ir para o outro lado. E de repente começa a tempestade, joga daqui, joga dali, sacode dali. Ainda vem um bendito fantasma. Quer dizer, o que achava que podia ficar pior, ficou, né? E quando na verdade não estava pior, era Deus que vinha ao encontro deles. Então a gente tem que ter muito cuidado ouvindo esse evangelho, porque às vezes a gente mesmo dificulta a nossa vida, que já não está fácil. A gente fica procurando como os discípulos. Se já não bastasse o mar, eles ainda queriam encontrar um fantasma. Quando eles tinham acabado de testemunhar a multiplicação dos pães. Então vamos ter o cuidado para não permitir que a graça de Deus seja interrompida, seja atrasada na nossa vida pelos nossos medos, pela nossa falta de confiança, porque isso é o que o Salmo diz, é confiar na misericórdia. Será que Jesus alimentou um povo que nem judeu era, vamos dizer assim, bem, né, a grosso modo, e não ia cuidar dos seus 12 que estavam dentro do barco? Que Deus é esse? Não é verdade? Mas olha o pensamento dos discípulos naquele instante. E muitas vezes é o nosso pensamento. Vocês nunca pensaram assim, só eu. De que Deus parecia que não estava vendo o barco chacoalhar, né? Ainda mandava as assombrações para assustar a gente de madrugada. Nós pensamos assim, porque a gente acaba que quer enxergar só o que está dando errado. A gente tem a dificuldade de enxergar o que dá certo. Então Deus, ele olha mais uma vez, ele repete: tranquilizai-vos, eu estou aqui. Essa é a palavra de Jesus para a nossa vida nessa tarde de hoje. Porque é Ele que cura as feridas do teu coração. É Ele que sara as tuas chagas. É Ele que vai te libertar das cadeias que estão te amarrando, do sentimento que te oprime. É Ele que vai te livrar do perseguidor. Tudo é Ele, é Cristo que impera no meio de nós. Mas para isso nós precisamos ter a ousadia de Pedro, de caminhar ao encontro dele. E principalmente, não tirar os olhos do Senhor. E eu volto para o Salmo 146, que começa assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Cantai o nosso Deus, porque Ele é amável, e o louvor lhe convém. Que sejamos gratos. Que louvemos o Senhor mesmo nas dificuldades, mesmo em meio ao medo, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à tempestade. Porque quem conduz o nosso barco não somos nós, meu irmão, minha irmã. Quem conduz o nosso barco é Jesus. Ele estava lá no alto da montanha, mas ele viu os seus perecendo dentro do barco. E ele, no mesmo momento, foi em socorro. Então, hoje, se é você que está nesse barco, se é você que está no meio dessa tempestade, tranquilizai-vos, porque é o Senhor que está com vocês. Vamos ficar de pé? E você vai colocar a mão no teu coração agora. O teu coração vai ser teu barco. Imagine aí. E você sabe qual é a tempestade que o teu coração está inserido. Você sabe qual é a situação que você vem vivendo, que está tirando a tua paz, como tirou a paz daqueles discípulos. Você sabe qual é a tempestade que está te sacudindo de um lado para o outro, que você não consegue dormir, você não consegue comer, você não consegue nem pensar, nem organizar os teus pensamentos. E você vai apresentar essa tempestade na presença do Senhor. Você vai apresentar essa situação, essa pessoa, a tua vida agora, o barco da tua vida, que é o teu coração para Jesus. E você vai deixar Ele agir. E você vai pedir que o Senhor venha fazer o vento silenciar. Você vai clamar para que o Senhor ordene que o mar
venha se acalmar. Vai entregando a tua vida. Sim, Senhor, nós te entregamos o barco da nossa vida. Tu sabes, Senhor, das dores do teu povo, da enfermidade, daquilo que os angustia, daquilo que tira a nossa paz. E é por isso que nessa tarde nós te entregamos, Senhor. Nós não sabemos mais o que fazer em meio a essa tempestade, mas uma coisa nós temos a certeza: tu estás conosco. Então vem, Senhor. Vem agir no nosso barco. Vem agir na nossa vida. Vem acalmando as nossas emoções, as nossas sensações. Vem retirando todo o medo, Senhor, e preenchendo nossas almas com a confiança, com a esperança na tua misericórdia. Ensina-nos, Senhor, a te louvar, a te bendizer, mesmo diante da situação mais difícil, mais improvável de solução, mas que lembrando da tua bondade, recordando dos teus feitos, que nós possamos avançar, Senhor. Nós possamos avançar para o outro lado. E é isso que o Senhor coloca no meu coração. Ele está nos chamando a avançar para o outro lado da margem. Sair de onde nós estamos e com fé irmos até o outro lado. Entrega ao Senhor. Coloca diante dele a tua vida. Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar. O medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: escuta o Senhor. Porque tendes medo? Porque tendes medo? Porque tendes medo? Escuta a voz do Senhor. Porque tendes medo? Porque tendes medo? Porque tendes medo? Quando estou em alto mar. Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar e o medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: escuta a voz de Deus. Porque tendes medo? Por quê? Porque tendes medo? É o Senhor que fala ao teu coração. Por quê? Porque tendes medo? Porque tendes medo? E você vai pedir o Senhor, esse Deus que pergunta para mim, para você: por que tendes medo? Tranquilizai-vos, eu estou com vocês. Essa é a palavra do Senhor hoje para você, em meio à tempestade que você vai viver, que você vem vivendo. Ele está com você. Não tenhas medo. Tranquilizai o teu coração, porque Ele está ordenando que os ventos parem, que o desespero pare, que muitas vezes até a vontade de desistir da própria vida pare agora. É Ele que está ordenando. É a voz do Senhor que penetra no nosso coração e diz: por que tendes medo? Eu estou aqui.
E o Senhor, Ele vem tocando profundamente corações aqui nesse momento. Então, se você quer chorar, chora. Deixa o Senhor realizar, porque Ele está indo bem no mais profundo da tua dor agora. Te dizendo que você não está só. Te dizendo que não precisa temer. Que não precisa perder o teu sono ou a tua paz. Tranquilizai-vos. Eu estou com vocês. É esse cuidado, é esse Deus que não dorme, que não cochila, que se manifesta no meio de nós, sarando as nossas chagas, tocando as nossas feridas, acalmando a tempestade dos nossos corações. Deixa Ele agir. Escuta a voz de Deus a te conduzir nessa tarde de hoje. Porque Ele está fechando essa ferida aberta. Ele está cauterizando essa chaga. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração. Devolve a paz. Devolve a paz que vem de ti, Senhor. Pede isso, aumenta. Aumenta a minha fé. Não me deixas. Não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz. a tempestade vai acalmar. Pede isso, acalma. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração. Devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta a minha fé em ti. Não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar. Só preciso esperar. A tempestade vai acalmar. E você vai pedir mais uma vez: acalma a minha tempestade. Acalma minha tempestade. Acalma o meu coração. Devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé em ti. Não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar. Só preciso esperar. A tempestade vai acalmar. Escuta o que essa canção ela diz. Só preciso esperar. A tempestade vai acalmar. E o que nós precisamos esperar, meu irmão, minha irmã? A ação misericordiosa de Deus, que já está operando em nossos corações. A ação misericordiosa de Deus que está indo lá profundo nas nossas feridas. Feridas de abandono, feridas de luto, feridas de dor, feridas da falta de fé. Quantas vezes nós nos achamos no direito de pedir contas com o Senhor, perguntando por que isso acontece comigo e com tantos outros nada acontece. Por que que não muda? Se na vida de outros muda. E hoje o Senhor, Ele repete as palavras que Ele disse aos discípulos: tranquilizai-vos. Sou eu que estou com vocês. E pede mais uma vez: acalma. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração. Devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti. Não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar. Só preciso esperar.
tempestade vai acalmar. Você vai escutar o teclado agora. Você vai silenciar. Porque o Senhor deseja falar intimamente aos corações. Abre o teu coração e escuta aquilo que o Senhor quer te dizer nessa tarde. Ele cura os que têm o coração ferido e cuida-lhe das suas chagas. Cantai ao Senhor um cântico de gratidão. Cantai ao nosso Deus ao som da harpa. E vai agradecendo a Jesus. Aplaude esse Deus tão maravilhoso, que tudo faz em nosso favor. Aplaude, aplaude e louva esse Deus. E diz: obrigada, Senhor, por essa condição que eu estou vivendo. Obrigada, Senhor, por essa tempestade, porque ela vai passar. O Senhor acalma a nossa tempestade. E eu vou pedir ao ministério que a gente possa finalizar esse momento cantando aquela canção. Quero louvar e agradecer, porque hoje o Senhor decretou a vitória nas nossas vidas. Sejamos gratidão. Ainda podemos não estar vendo, mas o Senhor já opera no meio de nós. Uma canção antiga, mas que é nova. É justamente inspirada nesse salmo. Então você vai dizer para Jesus, não é para ninguém aqui. Quero louvar e agradecer, porque você, Senhor, mudou minha vida. Tá bom? Vamos lá, com toda alegria. Agradecer, porque você, Senhor, mostrou minha vida. Agora eu sei o quanto amo, o quanto eu preciso de você. Quero louvar e agradecer, porque você, Senhor, mostrou minha vida. Agora eu sei o quanto amo, o quanto eu preciso de você. Seguir se eu andar por toda a vida. Eu quero sentir seu calor, seu amor, pulsando em meu ser, fazendo em mim maravilha. Sentir. Seguir se eu andar por toda a vida. Eu quero sentir seu calor, seu amor, pulsando em meu ser, fazendo em mim maravilha. Só vocês, quero louvar e agradecer, porque você, Senhor, mostrou minha vida. Agora, o quanto amo, o quanto eu preciso. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que bênção, meus irmãos. Que alegria nós podermos receber essa pregação, esse desejo de Deus para nós nessa tarde de terça-feira. Isso nos renova, né? Como dizia a canção. Vamos impor as nossas mãos sobre a Pérola nesse momento, em agradecimento, entregando a vida dela, o ministério, a vocação, o sim, e que cada dia mais o Senhor a faça frutificar, florescer por onde ela passar, dando esse testemunho vivo da palavra de Deus. Porque as palavras comovem, mas o testemunho arrasta. Então, que nós possamos entregar, consagrando inteiramente a Pérola nas mãos da bem-aventurada Virgem Maria, para que ela possa continuar sendo essa boca de Deus e agradando ao coração dele, fazendo a vontade do Senhor. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe. Nós vamos agora ter um breve testemunho, tá? Apenas alguns minutinhos. E depois do testemunho, a gente vai ter o intervalo.